O dia 13 de maio de 2020 celebra os 132 anos da libertação dos escravos em nosso país. O dia de 13 de maio de 1888 foi celebrado nas ruas do Brasil com grande festa, tanto pelos negros que à época eram escravos aqui no Brasil, quanto por muitos outros que, embora fossem livres, embora não fossem negros, eram contrários à escravidão destes africanos que aqui viviam. E essa grande festa que foi celebrada em muitos lugares do nosso país aconteceu por conta desse empenho que a princesa Isabel, princesa regente no nosso país durante alguns dias em que o seu pai, Dom Pedro II, estava na Europa, estabeleceu e assinou a Lei Áurea. Ela que era a favor da escravidão, tal como o seu pai, Dom Pedro II. Pois bem, hoje, em muitos lugares no Brasil, movimentos tanto favoráveis quanto contrários à comemoração dessa data têm celebrado ou protestado, afirmando de que a verdadeira data não seria essa, em que Princesa Isabel assinou a libertação dos escravos, mas seria a data em que Zumbi dos Palmares, em novembro, faleceu, que seria a verdadeira data em que nós deveríamos celebrar. A despeito dessas discussões em que movimentos negros e outros movimentos têm discutido e muitas vezes debatido a respeito da verdadeira data, o que se perde na meada durante o estudo e a reflexão da data é de que a libertação aconteceu e de fato ela trouxe alegria para aqueles que a vivenciaram à ocasião. E trazendo isso para a reflexão bíblica, trazendo isso para a reflexão do que a palavra de Deus fala a respeito do nosso espírito, da nossa alma, nós precisamos fazer a associação com aquilo que o próprio Jesus falou a respeito do estado da nossa alma. E ela também se encontra escrava. A nossa alma, ela também se encontra cativa e ela também precisa de uma libertação. E lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus falou sobre essa verdadeira libertação. Eu gostaria de ler para vocês. Ele disse o seguinte a partir do verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O que a Bíblia nos ensina aqui, pelas palavras do próprio Jesus, é que é possível que nós sejamos também livres. Afinal de contas, o nosso Criador diz que ao nascermos inclinados para o pecado, ao nascermos voltados para as inclinações da nossa carne, nós nascemos escravos do pecado. E o que isso na prática faz de nós? Faz de nós pessoas que não são livres para tomar decisões com relação àquilo que nos destrói. Nós somos inclinados para a mentira, nós somos inclinados para a traição, nós somos inclinados para a maldade, nós somos inclinados para a vingança. Nós somos inclinados para a murmuração, para a reclamação. E se você for olhar para o seu coração e eu para o meu, nós veremos que há vícios e inclinações que estão presentes na nossa vida desde que nós éramos muito novinhos. Desde muito pequenos, nós já nascemos inclinados para a rebeldia, para a desobediência, para agirmos contrariamente àquilo que papai e mamãe diziam para você e para mim. Portanto, é importante que nós compreendamos que ao longo da nossa vida, nós nos tornamos cada vez, gradualmente, mais escravos daquilo que, na verdade, estava destruindo a nossa vida enquanto achávamos que estávamos conquistando a verdadeira liberdade ao fazermos tudo o que queríamos, da forma como queríamos, na hora em que queríamos. Quando nós então nos descobrimos, nós percebemos que a vida não faz sentido e que tudo aquilo que nós buscamos com uma suposta liberdade, na verdade somente escravizou ainda mais a nossa alma, trazendo amargura, peso, fardo e cansaço. E ao percebermos que a humanidade caminha da mesma maneira que nós, e talvez de uma maneira ainda pior, muitos têm dado fim à própria vida ou têm se afundado em alguns vícios e pecados que tentam aliviar a sua alma cansada. Mas o fato é que somente uma pessoa pode aliviar a nossa alma cansada. Somente uma pessoa pode trazer
genuinamente libertação para as nossas almas que estão cativas, presas a certos vícios, a certos hábitos, a certos pecados, a certas coisas das quais nós gostaríamos de nos ver completamente libertados. E Jesus Cristo disse que não há um dia somente para se celebrar a libertação, mas muitos dias, porque qualquer dia é dia para que o Filho possa libertar você. E a verdadeira liberdade só se alcança quando se conhece o Filho de Deus, aquele que é o dono da casa, aquele que manda porque criou e porque é o dono de toda a criação, inclusive de você e de mim, partes de sua criação. Ele, portanto, é poderoso para nos dar a verdadeira libertação. E assim como houve no nosso país, há 132 anos atrás, festa nas ruas por conta da libertação dos escravos, também existe festa no céu todos os dias, quando uma alma é liberta dos seus pecados, quando uma pessoa é perdoada dos seus erros, quando alguém se arrepende de ter voltado para a vida da escravidão, de ter voltado para aqueles hábitos, para aqueles vícios que ao invés de trazerem alegria numa suposta liberdade, somente trazia tristeza, angústia, lamentação e vazio. Pois bem, o que Jesus nos promete é liberdade, a verdadeira liberdade. O que Jesus promete é paz para a sua alma, a verdadeira paz. O que Jesus promete é descanso, é vida, é te dar herança, é te dar aquilo que infelizmente os escravos, após serem libertos do nosso país, não receberam. Mas o Filho de Deus promete te dar herança ao lado dele, te chamando para ser filho também e co-herdeiro com ele de tudo aquilo que o Pai lhe deu. Se você deseja conhecer a verdadeira liberdade, se você deseja conhecer a verdadeira libertação e a paz e a alegria que isso traz, o único caminho para isso é conhecendo o Filho, porque se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. E a verdade é aquela que liberta. E é curioso que o Filho é a verdade, o caminho e a vida. E é curioso também que o Filho é o Verbo, é a palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? É a palavra. Quem é a palavra? É o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é aquele que um dia se fez carne e habitou entre nós para nos trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira vida. Se você quer conhecer tudo isso, não desperdice a sua vida correndo atrás de outras coisas. Se entregue a Jesus Cristo, conheça-o mais, pois ele te trará a verdadeira liberdade.